Boa tarde. Primeiro, muito obrigada pela presença de todos. A minha proposta aqui hoje é a gente falar sobre Security by Design e como a gente pode garantir a segurança cibernética na era IoT, né, aplicando realmente o Security by Design dentro de um produto IoT. Então, meu nome é Poliana de Moraes, eu sou mestre em inovação tecnológica, tá? Onde a minha dissertação foi realizada exatamente nessa parte de Security by Design, desenvolvi um sistema IoT com foco em segurança cibernética. Eu tenho 15 anos de experiência em projetos de desenvolvimento de produtos complexos e também com os últimos 5 anos aplicados com a propriedade emergente de segurança cibernética. E, atualmente, eu sou pesquisadora de segurança cibernética e privacidade no CPQD. Tá? Então, o que seria um sistema IoT? Eu gostaria de começar com a gente tendo esse conceito, né? Então, sistema IoT são os objetos físicos que a gente liga dentro da internet, tá? E esse objeto ele vai ou atuar em algo dentro do ambiente que ele faz parte, ou ele vai sentir algo e mandar esse dado para a internet. Tá? Essa é a definição que o Gartner traz para a gente. Então, qual o cenário em que a gente tem aí? A gente vai ter a questão da aplicação dos sistemas IoT na indústria da saúde, onde eu tenho os objetos vestíveis. Tenho também, por exemplo, a parte da indústria, onde eu possa controlar o meu sistema SCADA ou a automação do meu sistema. Na parte de transporte, a gente vem falando aí bastante na parte de carros autônomos, aviação também no transporte, utiliza os conceitos de IoT. O meu cenário hoje, eu tenho que até 2020 eu tinha mais dispositivos que não eram IoTs e um crescimento constante dos dispositivos IoT. A partir de 2020, o meu número de dispositivos IoT ligados na internet, ele é bem maior e começa a cada vez mais crescer, podendo chegar a 30 bilhões de dispositivos em 2025 em relação aos meus dispositivos na IoT. Então, a necessidade a gente dar atenção a esse tipo de dispositivos dentro de uma rede. Toda vez que eu tenho uma nova tecnologia, eles foram lá trocar o passador. Toda vez que eu tenho uma nova tecnologia, essa nova tecnologia me traz novas ameaças e os novos conceitos, eu preciso de novas técnicas para lidar com ela. E a gente vê aqui de 2020 para 2021, não só pela quantidade de dispositivos que estão aparecendo, eu tenho um número de ataques muito maior acontecendo e crescendo. Alguns exemplos de ataques IoT, a gente teve aí, foi o primeiro que causou uma grande repercussão, que é o caso do Stuxnet, que ele aconteceu lá dentro da... Ele foi um ataque direcionado às usinas iranianas, né? Então, a gente teve um ataque de um malware que o objetivo final dele era controlar as centrífugas das usinas nucleares no Irã. A gente tem um outro exemplo aqui, isso daqui foi feito por parte de um pesquisador também, que é a retransmissão do sinal de Bluetooth, onde você tem o veículo da Tesla, esse modelo aqui, Y2021, onde ele consegue retransmitir o sinal de Bluetooth para o outro aparelho remotamente, e esses carros, que eles são keyless, você consegue abrir o carro e dar partida nele. E um último exemplo aqui são as interferências nos sinais globais de navegação por satélite em aeronaves. Isso ocorreu bastante no início do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. A EASA, que é o órgão responsável na Europa, soltou um warning, né, dizendo que não eram mais para os pilotos confiarem nesse sinal, porque estavam havendo ataques de jamming e também de spoofing, colocando uma outra localização. Mas como a aeronave possui pelo menos 3 sinais para dar a posição correta dela, se ignorava esse sinal e pegava os outros 2. Então, o
que é o Security by Design, né? A partir do momento que eu tenho um cenário que eu possuo esse ataque, a ideia é que eu consiga trazer uma abordagem de aspectos de segurança desde o início do meu projeto. Então, eu tenho todo o ciclo de vida do meu produto, e a gente tem lá, de acordo com a ISO, eu tenho a concepção, o desenvolvimento, vou ter a produção desse produto, desse componente, depois eu entro na fase de operação e de suporte e na fase de descarte. A ideia é que eu consigo trazer os aspectos de segurança o mais cedo possível para o meu ciclo de vida do produto. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês como trazer isso desde a concepção. A concepção é a hora que eu tenho os requisitos do meu cliente e eu vou determinar exatamente o que ele deseja proteger e qual o risco que aquele item me traz e vou transformar isso em requisitos técnicos. Então, aqui, uma arquitetura de um sistema IoT. Essa é uma arquitetura de um modelo referencial, colocada pela ISO 30141, onde ele divide ele em vários domínios, e esses domínios eles vão ter um único ponto, expondo ele para fora do domínio, que ele vai conversar com os demais. Mas, basicamente, por exemplo, se você fala numa arquitetura LoRaWAN, eu vou ter lá os meus sensores, os meus atuadores, no meio físico, né? E depois eu tenho o meu gateway, do meu gateway eu vou passar para o meu servidor de rede, que é a tecnologia onde eu faço a minha comunicação. E, por último, eu vou para a minha aplicação, onde eu vou visualizar os dados e fazer a configuração da minha aplicação em si. Tá? Ou seja, eu tenho diversos sistemas interligados. Então, eu vou ter o quê? Sistemas de sistemas. E quando eu tenho sistemas de sistemas, eu estou falando em um sistema complexo. Tá? E o que é alguns pontos relevantes desse sistema complexo do IoT? Só esperar que ele está vindo. Então, o primeiro ponto é o número de interconexões. Eu tenho muitas interconexões, o que faz com que eu aumente a minha superfície de ataque. O segundo ponto que a gente precisa ter bastante atenção é heterogeneidade dentro, né, da rede no meu dispositivo. Ou seja, eu tenho, por exemplo, uma cidade inteligente, eu posso ter um único servidor de aplicação, um único servidor de rede, mas eu vou ter inúmeros sensores. Esses sensores, eu posso ter uma heterogeneidade muito grande lá dentro, que um sensor tem um software X, o outro vai estar numa versão completamente diferente. E eu simplesmente testei o software A separado e o software B separado. Porém, quais são as ameaças que aparecem a partir do momento em que eu junto essas duas versões de sensores, né? Então, eu preciso considerar o sistema como um todo. E o último ponto aqui é a convergência do espaço cibernético com o espaço físico. Eu verificar quais são as consequências se aquele meu sistema é um sistema cyberfísico e quais as consequências de um ataque cibernético pode causar no meu meio físico. A ideia, então, quando a gente trata com um sistema complexo, é a gente ter uma abordagem multidisciplinar, certo? Então, a gente vê aí primeiro com a ideia do pensamento sistêmico, onde eu não passo mais a dividir os meus sistemas em partes, mas eu verificar como a parte ela vai interagir num contexto como um todo. Tá? Dentro do pensamento sistêmico, a gente utiliza aí, logo depois, a engenharia de sistemas, que ela vai trazer uma abordagem multidisciplinar, porque eu estou num sistema em que eu tenho uma rede, eu tenho hardware, eu tenho software, eu tenho uma série de questões que eu preciso tratar de forma transdisciplinar. E o método que eu venho trazer aqui, para a gente tratar toda essa abordagem multidisciplinar, ele chama STPA-SEC, tá? Que ela é uma técnica de análise de um processo teórico de sistemas para segurança cibernética. O STPA-SEC ele é dividido em 4 steps. Então, o primeiro passo dele é que a gente vai definir o propósito do sistema, né? Por que eu preciso utilizar aquele sistema. E esse é um ponto importante, por quê? Porque eu estou trazendo a minha ideia de negócio e lá na frente, na minha área técnica, eu vou conseguir retornar e ver o que aquele item técnico está protegendo dentro do meu negócio. Tá?
No passo 2, modelar a estrutura de controle. Eu já vou entrar bem na parte técnica, realmente, aqui da engenharia de sistemas. No passo 3, a gente vai identificar os eventos inseguros dentro daquele modelo que eu criei. E, no último ponto, eu vou identificar os meus cenários de ameaças dentro desse item. E esses cenários de ameaças eu vou poder utilizar para uma série de outros processos dentro do meu desenvolvimento de produto. Tá? Então, vindo primeiro, primeira fase, se a gente for ver a parte de definir o propósito da análise. A primeira coisa é eu identificar quais são as perdas inaceitáveis para aquele produto. Tá? Eu posso estar trabalhando também só numa parte, em algo que eu queira integrar dentro de algo já existente. Não precisa ser um produto completo do zero. Eu coloquei aqui algo para a gente conseguir ver bem, que a gente vai ter uma consequência na parte do espaço físico, que é perdas de vidas ou pessoas feridas, como, por exemplo, dentro das usinas nucleares. Depois, no 2 aqui, eu vou identificar os perigos no nível do sistema meu. Então, nesse passo 2, considerando a perda que eu coloquei lá em cima, eu coloquei como exemplo aqui. O sistema opera fora do meu limite especificado. Então, se eu tenho o meu sistema trabalhando fora do meu limite especificado, pode ser que ele me leve a uma perda de vidas e pessoas feridas. Por que eu falo que pode ser? Né? Não é porque ele está trabalhando naquela condição que eu vou ter a minha perda. Um exemplo, fora da área técnica, por exemplo, eu tenho vazamento de gás em casa. Isso pode me causar um incêndio, mas não é porque eu tenho vazamento que essa perda vai acontecer. Então, o importante é a gente realmente identificar esse estado, esse perigo, né, do meu sistema, para que eu não chegue nesse ponto. Agora, eu vou começar a modelar a minha estrutura de controle. Lembrando que eu estou lá na conceituação do produto, portanto, eu não tenho nada técnico ainda. O que eu vou criar é um modelo de conceito. Primeira coisa que eu preciso identificar, quais são as entidades que realmente fazem diferença dentro do meu sistema. E eu vou lá e coloco essas entidades de forma hierárquica. Quem tem mais controle dentro de steps. Depois que eu identifiquei isso de forma hierárquica, eu vou lá e vou ver quem conversa com quem. E eu vou definir esse fluxo para que a gente possa verificar quem está trocando informação e quais são a minha superfície de ataque em cada um dos pontos. Por último, eu preciso ver qual é o tipo de operação, tá? Que eu vou realizar em cada um desses pontos. O que o administrador de sistemas pode fazer dentro do aplicativo de gestão de monitoramento? E parou de funcionar. Aqui. Aí apareceu aqui quais são as minhas operações. Tá? Eu vou escolher uma única ação de controle, a mais crítica nesse caso, para a gente continuar a nossa análise aqui. Então, a que eu escolhi aqui foi desligar o atuador. Então, se eu não desligo o meu atuador de uma usina nuclear enquanto ele está fora do meu limite de operação, isso é um problema para mim, certo? Então, no meu próximo passo, o que a gente vai identificar são os eventos inseguros que me levam àquele perigo. Tá? O STPA-SEC, ele diz o quê? Para cada ação de controle, eu preciso considerar 4 estados, que é o quê? Quando eu provenho aquela ação de controle, o que pode dar errado, né? Eu não provenho aquela ação de controle, então eu estou operando fora do meu estado, né? Que foi o que eu coloquei ali, eu estou operando fora dos meus limites e eu não desligo, o que pode acontecer? Eu provenho em caso de sinais que eles são discretos, eu tenho que verificar o que acontece se eu prover aquela ação muito tarde, ou muito cedo, ou fora de ordem. E no caso, quando eu tenho operação, por exemplo, um freio, que ele é contínuo, o que acontece se eu colocar ele mais tempo do que eu preciso, ou muito mais do que eu preciso, né? E agora, mais uma vez, a gente vai pegar somente um item aqui. Eu peguei esse caso aqui, eu não provenho ação de controle.
o servidor de rede não envia a mensagem de desligar o atuador quando o sistema está fora do limite de operação. E agora eu vou identificar os cenários de ameaça, que é o quê? Quais são os fatores, as causas que podem me levar àquele estado, àquele evento dentro do meu sistema? E o importante aqui é o quê? Eu tenho esse looping aqui. Como eu estou falando de engenharia de controle, eu estou falando, no caso aqui, eu coloquei um looping fechado, porque se eu mando a informação, mas não vejo o que retornou, eu não confirmo ela, eu posso ter mais problemas. Quando eu fecho o looping, isso me torna o meu sistema mais estável. E nesse caso aqui, aonde que eu posso ter um ataque? Eu posso ter um ataque no servidor de rede, na transmissão de desligar o sinal do atuador, no atuador e no retorno também, enviar os dados do atuador para o servidor de rede. E eu vou analisar em cada um desses pontos. Eu vou analisar agora em cada um desses pontos o tipo de ataque que podem ocorrer. Eu peguei o Stride aqui como modelo, mas pode pegar qualquer outro modelo, tá? E eu tenho esse evento inseguro e eu vou ver quais são os tipos de ataques que eu possa fazer dentro desse sistema modelado meu, para que a gente possa chegar àquele estado. Então, aqui, o exemplo que eu peguei foi de negação de serviço. Um agente inibe a transmissão da mensagem de desligar enviada para o atuador. É um ataque de negação de serviço. Tá? E, depois de todos esses passos, o que a gente chega à conclusão avaliando esse resultado? A gente vai ver aqui, primeiro, o meu cenário de ameaça. Um agente inibe a transmissão da mensagem de desligar enviada para o atuador, um ataque de negação de serviço. Esse ataque ele vai me levar a um evento inseguro. O servidor de rede não envia a mensagem de desligar o atuador quando o sistema está fora do limite de operação. Tá? Qual que é a parte importante dessa parte de evento? Eu estou definindo um contexto para aquele item. Qual é o perigo que ele está me levando? O sistema está operando fora do meu limite especificado. E esse perigo, ele me leva a uma perda, que é a perda da vida de pessoas ou pessoas feridas. Então, você consegue pegar o seu cenário de ameaça e traçar ele até a perda inaceitável para o seu negócio. Essa perda inaceitável, geralmente você pode pegar ela da política. Se a empresa tem uma política de segurança cibernética, você pega lá o que para a empresa não é permitido. Tá? E aqui, o que eu trago para vocês? E dentro desses cenários de ameaça, a gente pode utilizar isso para diversas coisas dentro do desenvolvimento do produto. Tá? Eu posso pegar esse cenário de ameaça e dele eu criar já requisitos para o meu produto, um requisito técnico para o meu produto, que vai ser um controle de segurança que vai me garantir uma mitigação para aquele cenário, certo? Eu posso pegar esse cenário e calcular um risco e ver só o que é aceitável e o que é inaceitável e colocar o controle só para aquele item. Quando eu for fazer testes posteriormente, eu também posso pegar esses cenários de ameaças para que eu possa fazer esses testes, porque eu vou fazer pen teste, mas o que é importante para a minha empresa para eu otimizar o meu investimento e garantir que eu vou ter o melhor retorno possível? Aqui eu sei, nesse cenário de ameaça, o que realmente é importante. Então, eu consigo focar naqueles cenários que são mais relevantes para o contexto que eu estou apresentando. Tá? E o que a gente vê aí para o futuro da cibersegurança em IoT? Eu tenho um aumento da superfície de ataque devido à rápida adoção de sistemas IoT, e isso vai ser cada vez mais rápido, né? O aumento do número de ataques a sistemas IoT, diversos reportes aí de inteligência de ameaças vem trazendo o IoT como uma das grandes ameaças agora e para o futuro. E eu tenho também a parte aí de novas regulamentações de sistemas IoT.
Então, indústrias como a automotiva, a aviação, elas já implementaram novas normas. A aviação tem novas regulamentações, inclusive para aeronaves. A parte de IoT, de forma geral, que são sistemas cyberfísicos, a Europa e os Estados Unidos estão agora redigindo uma regulamentação para isso, né? E eu tenho também que a segurança de informação ela começou a entrar muito forte como requisito de negócios. Porque o que eu costumo dizer, a gente cumprir uma norma, eu não vou estar protegendo o meu produto ou a minha empresa. Então, eu preciso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, necessariamente. Certo? E qual que é a ideia que a gente traz em cima disso aqui para concluir? Antes, a gente tinha uma postura reativa, quando algum incidente cibernético acontecia, eu ia lá verificar e depois eu gerava o meu controle em cima desse item, né? Eu tenho um controle de segurança após um incidente. E a ideia é que com Security by Design, a gente consiga ter uma postura ativa, ou seja, não que o incidente não vai acontecer, mas eu consigo mitigar e ter o meu controle e exatamente direcionado para o que o meu negócio deseja desde o início da concepção. Certo? Então, muito obrigada.